Olá, sou Sandy Gallagher, e bem-vindo a outra aula de Pensando em Resultados. Espero que você esteja começando a ver que tem um papel importante no desenrolar de sua vida a cada dia. As lições que você está aprendendo aqui lhe darão novas oportunidades para colaborar e criar enquanto, ao mesmo tempo, ajuda sua empresa a prosperar. Todos nós temos um enorme reservatório de potencial dentro de nós. Mas como você o reconhece e como o traz à tona? Tem a ver com a forma como você pensa. O que entra na sua mente influenciando no seu resultado? Em que está pensando? É o que você quer, ou é o que você não quer? Você está pensando em problemas ou está pensando em soluções? Uma das minhas citações favoritas é de Ralph Waldo Emerson. E é tão simples quanto poderosa. Tem um significado especial para esta sessão que iniciamos. Ele disse: nós nos tornamos o que pensamos o dia todo. O que você presta atenção é a sua escolha e o que você pensa o dia todo, todos os dias. Lembre-se, você tem controle sobre os pensamentos que tem. Aqui está Bob para ajudá-lo a entender uma maneira melhor de pensar. Alimente sua mente com o que ela precisa para produzir os resultados que você mais deseja. Olá e bem-vindo! Vou apresentar a vocês um conceito que literalmente mudou o rumo da minha vida. Eu poderia levá-lo a escritórios executivos desde Kota Kinabalu a Kentucky. E os executivos dirão que esse conceito mudou literalmente os rumos de suas empresas. Isso fez uma diferença maior em seus resultados do que qualquer ideia que eles já tivessem colocado em prática. Mas antes de começar com essa ideia, deixe-me contar como cheguei a ela. Sabe, muitos anos atrás, eu estava no Corpo de Bombeiros em Toronto. Esse foi o melhor trabalho que eu já tive. Eu estava ganhando $4.000 por ano e devia $6.000. Passava o dia todo pensando, como posso me livrar desses credores? Fui apresentado a este livro. É o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. O homem que me deu disse: Bob, você é perfeitamente capaz de mudar o rumo de sua vida. E ele disse: se você fizer o que este autor diz, tudo em sua vida mudará. Eu não acreditei. Não havia como eu acreditar nisso. Mas vou te contar o que fiz. Este homem foi tão firme e falou comigo em tantas ocasiões que acreditei em sua fé em mim. Eu não acreditava em mim mesmo. Eu não tinha educação, nem experiência em negócios, e a ideia de mudar minha vida era a coisa mais distante na minha mente. Então ele me perguntou assim: bem, quem é você? Eu disse: sou Bob. Achei uma pergunta ridícula. Eu disse: você sabe quem eu sou? Não, disse ele, isso é quem você pensa que é. Mas ele disse: Bob Proctor são apenas duas palavras. É seu nome. Não é engraçado como olhamos para uma pessoa e dizemos: essa é a Sandy, e esse é o Todd, esse é o Bob. Não, esses são os nomes deles, mas não são eles. Bob Proctor são duas palavras. Provavelmente usarei essas duas palavras para o meu nome o tempo todo que estiver aqui, mas não sou eu. Eu disse: bem, então, este sou eu. Não, disse ele, esse não é você. Ele disse: esse é o seu corpo, e comecei a pensar: não sou meu nome e este não sou eu. Como você pode ver, eu não conseguia ver aonde isso iria parar. O que ele estava tentando fazer era me ajudar a entender quem eu era. Se eu queria mudar os resultados da minha vida, era melhor saber quem eu era. Agora, você sabe que pode percorrer todo o nosso sistema educacional, pode ir para as universidades mais prestigiadas do mundo e deixá-las sabendo muito pouco sobre você mesmo? Você pode acumular muitas informações, mas não saber quem você é. Muita gente acha que é o seu nome. Eles pensam: este sou eu. Mas você nunca ouviu ninguém dizer: sou uma mão. Você nunca ouviu ninguém dizer: eu sou a cabeça, eu sou o corpo. Dizemos: minha mão, minha cabeça, meu corpo, meu nome e meus resultados. Foi assim que este homem me explicou. Seu nome era Ray Stanford. Ray se foi há muito tempo, mas ele foi, sem dúvida, um dos melhores amigos que já tive. Ele sugeriu que eu lesse esse livro. Ele me perguntou: você lê alguma coisa de vez em quando? Eu disse: não, não sei ler. Isso não era verdade. Eu sabia, não muito bem,
mas sabia. Descobri que leio tão bem quanto a maioria das pessoas. Você sabia que a pessoa média lê como um aluno da 7ª série? Isso ocorre porque aprendemos a ler nesse ponto e nunca melhoramos essa habilidade depois disso. Sabe? A vida é bem estranha. Nunca aprendemos as coisas mais importantes. Você sabia que 1% da nossa população ganha 96% de todo o dinheiro que está sendo ganho? A pessoa média não tem absolutamente nenhuma ideia de como ganhar dinheiro. Passamos por nosso sistema educacional e nunca aprendemos. Você pode ter um diploma de economia e não saber como ganhar dinheiro. Outra coisa que não aprendemos é tomar decisões. É por isso que há tantas pessoas andando por aí dizendo: o que você acha que devo fazer? Veja bem, tudo isso, como o rei apontou, remonta ao ponto de não sabermos quem somos. Então, ele me fez pensar e disse: comece a ler. Ele me disse: o segredo de todas as eras está guardado nos livros. Na verdade, Robert Collier escreveu um livro, e esse era o título, O Segredo das Eras. Ele me fez estudar isso, e eu estudei este livro, e continuei lendo, enquanto tentava fazer as coisas. Tudo começou a mudar. Eu estabeleci a meta de ganhar $25.000. E em menos de um ano estava ganhando $175.000. E então eu ultrapassei 1 milhão. Mas se você tivesse me perguntado o que eu fiz, eu não saberia dizer. Você dirá: bem, como você ganhou o dinheiro? Bem, eu comecei um negócio. Quando estabeleci a meta de ganhar dinheiro, fiz o que esse homem disse. Escrevi o objetivo em um cartão, coloquei o cartão no bolso e o li o mais rápido possível todos os dias, um cartão de objetivo. Não é estranho? Esta é a direção que estou seguindo em minha vida. É aqui que eu estou indo. Então eu leio todos os dias. Eu tinha no cartão que ia ganhar $25.000. O que isso fez? Isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Antes disso, eu pensava em dívidas. Dirá: bem, pensar em dívidas é uma coisa ruim. Bem, nos tornamos o que pensamos. E você diz: mas e quanto a sair das dívidas? Se o seu objetivo é livrar-se das dívidas, esse é o pior objetivo que você pode ter. Porque você estará pensando em dívidas e estará nelas. Você tem que pensar em propriedade. Então comecei a ler este cartão e comecei a ouvir as pessoas falando sobre ganhar dinheiro. Alguém disse que ganhava um bom dinheiro limpando o chão. E eu disse: não sou orgulhoso, vou limpar chão. Bem, acabei limpando pisos em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres e Inglaterra. Continuei lendo este livro. E então encontrei a narração condensada de Eeyore Nightingale deste livro, e comecei a ouvir um disco de vinil. Dirigir com um toca-discos no carro. Meu comportamento foi bastante estranho. Eu não conhecia ninguém que estava fazendo isso, e ninguém que me conhecia. Conhecia alguém que estava fazendo isso, e eles estavam pensando por que ele está fazendo isso? Eu não sabia. Minha vida mudou drasticamente e não consegui encontrar ninguém que pudesse me dizer o que realmente aconteceu. A maioria das pessoas que ganha muito dinheiro não está realmente interessada no que fazem de tão diferente. Apenas desfrutam do dinheiro. Mas isso não foi o suficiente para mim. Queria saber por que havia mudado. Fui criado acreditando que, se você não for à escola, não pode ganhar dinheiro. Se você não tiver experiência em negócios, não conseguirá um bom emprego. Fui criado para acreditar em todos os tipos de coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Não sou contra a educação. Assegurei-me de que meus filhos fossem à escola. Na verdade, acredito que o estudo e a educação são sagrados. Agora tenho uma grande biblioteca de livros. Esse foi o primeiro livro que li. Eu tenho milhares de livros, e tenho lido todos eles. Tenho lido por 50 anos. Sinto que não li o suficiente. Eu quero aprender mais, mas queria descobrir por que isso mudou. E eu não consegui encontrar ninguém que pudesse me dizer. Não encontrei ninguém. Achei que fosse o livro e os discos. Comprei o livro e dei para várias pessoas, e dei a elas os discos, mas nada aconteceu. Comecei a estudar e morava em Chicago na época, e ouvi falar de um homem em Vancouver, British Columbia. Seu nome era Leland Val Vanderwall. Ele era realmente um grande homem. Me disseram: você deveria ir e ouvi-lo. Ele é muito sábio. Ele sabe muitas coisas que as pessoas não sabem. Então fui para British Columbia. Quando ele terminou de falar, fui até ele e disse: gostaria de passar umas 2 horas com você. Lembro-me dele olhando para o relógio e dizendo: provavelmente gostaria de passar 2 horas com você também, mas ele disse: preciso pegar um avião. Eu disse: eu não quis dizer agora. Eu tenho que pegar um voo também. Ele disse: onde você está indo?
Eu disse, tenho que voltar para Chicago. E ele disse, o que você está fazendo em Chicago? Eu respondi, eu moro lá. E ele disse, você veio até aqui para me ouvir falar? E eu disse sim. Se eu soubesse o que ia conseguir, viria andando até aqui. Acho que ele ficou impressionado por ter viajado de tão longe, mas sabe? Quando esse homem subiu ao palco, no momento em que abriu a boca, eu sabia que ele sabia do que estava falando. Eu decidi que iria conhecê-lo. Acontece que ele não estaria em Chicago tão cedo, mas estaria em Toronto em algumas semanas. E eu disse, sou de Toronto. Minha família é de lá. Eu disse a ele, vou voar até lá e encontrar você lá. Ficamos no Skyline Hotel. Deveríamos ficar por 2 horas, mas ficamos lá por 3 dias. E desde então ficamos assim, até o momento em que ele faleceu. Era um ser humano fenomenal. Ele era sábio. Ele tinha informações que poucas pessoas têm. Ele se sentou e disse, Bob, você vive em 3 planos de compreensão simultaneamente. E eu disse, eu sei disso. Não, disse ele, você não sabe, ou não estaria me fazendo as perguntas que faz. Ele disse, cale a boca e ouça, abra sua mente. E então ele sorriu, e disse, você é um ser espiritual, você tem um intelecto e vive em um corpo físico. 3 planos diferentes de compreensão. Ele disse, a mente é o maior poder em toda a criação, citando o Dr. J. B. Rinne de Duke, que ainda estava vivo na época. Rinne provavelmente estudou o poder da mente mais do que qualquer um naquela época. Dr. Rinne disse, a mente é o maior poder em toda a criação. Agora, ele disse, diga-me como é a porta da sua casa. E pensei como posso ir da mente para a porta da minha casa. Eu perguntei a ele, o que isso tem a ver com isto? Ele disse, apenas me escute. Como é a porta da sua casa? Então eu descrevi. Ele disse, diga-me como é o seu carro. De que cor é? Eu disse, é branco. Ele disse, é grande ou pequeno? Eu disse, é bastante grande. Tem 2 portas, 4 portas. E eu disse, tem 4 portas. Ele disse, qual é a cor do interior? E eu disse, é bege. Ele disse, veja, você pode descrever sua porta da frente e pode descrever seu carro, certo? E ele disse, diga-me de que cor é a sua geladeira. Então eu disse a ele. Ele disse, tem 1 ou 2 portas. Eu disse, tem 2 portas. E ele disse em cima, embaixo ou nas laterais? Eles abrem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Então fiquei com um olhar perdido. E ele disse, viu? Agora você foi para a cozinha. Você foi mentalmente para sua cozinha e viu como as portas se abrem. Agora, disse ele, diga-me como é sua mente. Eu disse o quê? Diga-me como é sua mente. Eu disse, eu não sei. Ele disse, você pensou no cérebro quando lhe fiz a pergunta? Eu disse sim. Ele disse, seu cérebro não é mais sua mente do que sua unha é. Este é um dos grandes problemas da vida. Ninguém viu a mente. Mas é a mente que tem que mudar se você quiser mudar os resultados. Agora, ele disse, quando eu disse para você pensar na sua porta, eu ativei as cordas vocais. Eu fiz um som. É uma mensagem de luz. Seu sentido de audição captou. E essa mensagem de luz percorreu seus nervos e alcançou um grupo de células em seu cérebro. Essas células aumentaram sua amplitude de vibração. E a imagem que está nelas apareceu em sua mente. Quando eu disse a porta da sua casa, assim, uma imagem da porta apareceu. Eu disse seu carro, e uma imagem do carro apareceu. Sua geladeira, e a imagem da geladeira apareceu. Mas quando eu pedi para você pensar na mente, não havia imagem. E ele disse, viu? Você não tem células de reconhecimento para a mente. É por isso que as pessoas vão à terapia por anos. Sabe por quê? Eles estão tentando mudar alguma coisa e não têm uma imagem. Você e eu pensamos em imagens. Pensamos em imagens. Quando pedi para você pensar no carro, uma imagem apareceu na tela da sua mente. Ele disse, havia um médico em San Antonio, Texas, que entendeu isso, por volta do ano de 1934. E este médico disse, nós temos um problema nas artes de cura. Ele disse, estamos tratando as pessoas fisicamente, estamos tratando os sintomas e disse, até tratarmos a pessoa como um todo, não haverá saúde. Bem, nas empresas, estamos tratando os sintomas. Nos negócios, estamos tratando os sintomas. Nas vendas, estamos tratando os sintomas. Não estamos tratando a causa dos benefícios reduzidos. Não estamos tratando a causa de vendas inferiores. Até tratarmos a causa raiz, não haverá uma mudança permanente, e ele apontou isso para mim. Ele disse, temos que ter uma imagem da mente. Vou fazer um desenho.
Esta é a imagem que o Dr. Thurman Fleet desenhou em 1934. Ele disse, esta é a mente. Ele disse, olhe para ela. Se você olhar para ela, você pode rir. Você vê apenas alguns círculos e algumas linhas. Nós a chamamos de homem palito. Gostaria que o círculo maior representasse a mente e o menor representasse o corpo. A mente controla o corpo. O corpo é um instrumento da mente. Quero que você pense. Quero que você pare e pense no desempenho de algumas pessoas que você conhece. Você pode escolher a si mesmo, se quiser. É a forma como agimos. É o comportamento que determinará os resultados. Há pessoas que, quando encontram um estranho, são muito tímidas e recuam. Outros são muito sociáveis e estendem a mão e fazem à pessoa todo tipo de perguntas interessantes. O comportamento das pessoas varia muito, mas a natureza das pessoas é exatamente a mesma. Você vê? A mente funciona da mesma forma para a pessoa tímida e para a pessoa sociável. É assim que a mente é programada na pessoa tímida, que é tão diferente da pessoa sociável. A mente é programada, tanto geneticamente quanto com base no ambiente. É assim que os paradigmas são formados. Falamos um pouco mais sobre isso em outra lição. O que eu quero que você foque novamente é neste desenho. Volte para o desenho. Agora, vamos pegar esse círculo maior e colocaremos uma linha no centro dele. Digamos que tudo na metade superior é o que chamaremos de mente consciente. Tudo na metade inferior é o que chamamos de mente subconsciente. E o círculo menor abaixo é o corpo. Isso foi o que Val sugeriu que eu fizesse. Ele disse, quero que você faça sua mente representar sua mente. Tudo, do pescoço para baixo, representa o corpo. Ele disse, não é assim que realmente é. A mente está em cada célula do corpo. A mente é movimento. O corpo é a manifestação do movimento, mas devemos ter uma imagem com a qual trabalhar. Assim, a metade superior do desenho é a mente consciente. Essa é a mente pensante. A metade inferior é o subconsciente, que é a mente emocional. Claro, é o que acontece na mente emocional que determinará o que o corpo fará. Como essas ideias entram na mente emocional? Bem, nós os colocamos lá. Há uma grande energia fluindo para nós e através de nós. E ela nunca para. À medida que essa energia flui para a consciência, temos a capacidade de pensar. Você sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Eles não pensam. Você pode ver essas pequenas linhas saindo da mente consciente? Eles são chamados de faculdades sensoriais. Podemos ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. As faculdades sensoriais são aquelas que fornecem informações na consciência do mundo externo. Fomos condicionados a viver por meio dessas faculdades sensoriais. Fomos condicionados a viver pelo que vemos, ouvimos, cheiramos, provamos e tocamos. Como crianças na escola, recebemos notas, e as notas nos dizem que tipo de aluno somos. Então a gente olha as notas, a professora olha as notas, a gente leva para casa, os pais olham as notas. E isso nos diz que tipo de alunos somos, certo? A verdade é que não é bem assim. Mas esse é o sistema de crenças com o qual funcionamos. As avaliações realmente nos dizem onde nossa mente estava por alguns minutos, talvez 3 semanas atrás. Não tem absolutamente nada a ver com potencial, mas é o que a criança acredita, é o que os pais acreditam, então a gente passa a tratá-los de acordo com as qualificações que aparecem nas notas. E isso é muito triste, porque quando saímos da escola, deixamos que o gráfico de vendas ditem que tipo de vendedores somos. Deixamos que a folha de balanço dite que tipo de organização somos. Se deixarmos o balanço controlar tudo o que planejamos fazer, o balanço é o boletim escolar. Ele apenas nos diz o que estava acontecendo no passado. Não tem absolutamente nada a ver com o que vai acontecer no futuro, a menos que permitamos. E infelizmente, temos permitido isso. Como você pode ver, esta pequena pessoa que estamos vendo é qualquer um. É qualquer pessoa em uma organização e, à medida que as pessoas começam a entender como suas mentes funcionam e por que estão fazendo o que estão fazendo, garanto que as qualificações mudarão. Vai mudar tão drasticamente que vai chocar as pessoas, foi o que aconteceu comigo. Eu era um garoto sem educação formal, sem experiência corporativa, um histórico de trabalho muito ruim. E, assim, estava construindo uma empresa que funcionava em várias cidades em 3 países diferentes, faturando milhões de dólares.
E não fazia ideia do que estava fazendo. Eu estava trabalhando com uma imagem. Eu tinha uma imagem em minha mente do que queria e, por meio da repetição, plantei essa imagem em meu subconsciente. O que eu plantei no subconsciente tinha que tomar forma. Muito bem, agora vamos prestar muita atenção a esta ilustração gráfica, porque este é realmente o processo criativo e como tudo funciona. Há uma energia fluindo em sua consciência. Esta é a sua mente pensante, é aqui que os sonhos são construídos. Você pega esses sonhos e os registra na mente subconsciente. Isso é o que causa emoção em sua consciência. É assim que você se envolve emocionalmente com a ideia. Essas emoções, então, são expressas com e através do corpo. E é isso que faz com que o corpo mude seu estado vibratório. Conforme a vibração muda, a ação muda. Quando suas ações mudam, o universo reage a elas. É ação, reação. A reação altera suas condições, suas circunstâncias e seu ambiente. Ou, como dizemos, seus resultados. Este é o processo. Se você passar por isso várias vezes, continue brincando com ele repetidamente até que esteja fixado, gravado na tela de sua mente. Então, quando você percebe que não está se sentindo bem, sabe que está emocionalmente envolvido com a ideia errada. Ou se você vê que não gosta das coisas que estão entrando em sua vida, deve se perguntar como estou agindo? Com o que estou emocionalmente conectado? Que tipo de ideias estou pensando? Veja bem, este é o processo e, conforme você o compreende, pode continuar a refleti-lo em sua própria vida e saberá o que está acontecendo por dentro. Você sempre pode dizer o que está acontecendo por dentro pelo que está acontecendo por fora. James Allen, em seu maravilhoso livrinho, Como um Homem Pensa, disse, pensamos em segredo, e assim acontece. O ambiente é nosso espelho. Tudo o que acontece no seu mundo exterior é um reflexo do que está acontecendo no mundo interior. Você controla o interior, viva de dentro para fora e pare de viver de fora para dentro. À medida que passamos por essas lições, esse desenho se torna o gênio. Você vai entender por que, como alguns dos executivos mais importantes do mundo adoram esse desenho. Vou te contar uma coisa, eu adoro isso. Isso mudou minha vida. Isso me ajudou a me entender melhor e, ao me entender, eu entendo você. Se observo como outra pessoa se comporta, isso está me dizendo o que está acontecendo na mente. A mente consciente é onde acumulamos informações. É onde empilhamos os livros. Mas não é a parte que controla as ações do corpo. Não é o que controla o que fazemos. A mente subconsciente é o que faz isso. A mente consciente pensa. O subconsciente executa o que está registrado nela e expressa com e através do corpo. É a mente e o corpo que produzem os resultados. Todos devem entender como funciona. Ensinamos isso a crianças pequenas e vemos as crianças passarem de reprovados a aprovados. Assim mesmo, todos nós temos o potencial. Temos dentro de nós enormes reservas de potencial. E o que queremos é aprender a trazê-lo à tona. Vamos mostrar a você como pegar todo o conhecimento que seu pessoal já acumulou e colocá-lo em prática. E sabe para onde vai? Direito ao resultado final do seu equilíbrio econômico. Das suas qualificações, das suas contas correntes. Cada pessoa tem um gênio interior. O que temos a fazer é trazê-lo à superfície. Isto é o que esta pequena pessoa faz. Quando pensamos em nós mesmos, temos pensamentos muito confusos. Quando o homem palito entra em ação, começamos a ver a mente e o corpo, e começamos a entender que se estou fazendo isso é por causa do que está acontecendo aqui dentro. E se eu quiser mudar meu comportamento e meus resultados, tenho que mudar o que está acontecendo na mente subconsciente. Você tem que aprender a se familiarizar com este pequeno desenho, o homem palito. Realmente é o gênio e será o gênio da sua empresa. Como você pode ver, quando falamos em transformar pensamento em resultado, é exatamente disso que se trata. Você conhece o ponto em que todos os grandes líderes ao longo da história concordaram? Eles discordaram em quase tudo. Todos eles, sem exceção, concordaram que nos tornamos aquilo em que pensamos. Quer saber qual é o problema da maioria das pessoas? A maioria das pessoas não pensam. Eeyore Nightingale, meu ex-chefe e mentor, disse, se a maioria das pessoas dissessem o que pensa, ficaria mudas.
Estou inclinado a concordar com ele. Dr. Ken M.C. Farlan, agora falecido, mas era superintendente de escolas em Kentucky. Ele era um ser humano incrível. Um dos maiores oradores da América. Ele disse, 2% das pessoas pensam, 3% pensam que pensam e 95% vão morrer antes de pensar. E talvez você diga, bem, todo mundo pensa. Eu vou te dizer o que fazer. Comece a prestar atenção ao que as pessoas estão dizendo. Eles nunca diriam o que dizem se estivessem pensando. Comece a prestar atenção no que as pessoas estão fazendo. Eles nunca fariam o que fazem se estivessem pensando. Não. A atividade mental não constitui o pensamento. Veja, essas faculdades sensoriais são como rodovias de 6 pistas. Há informações passando pela mente consciente das pessoas o tempo todo. E algumas dessas informações chegam à mente subconsciente. É por isso que eles começam a fazer isso e param. Vão ali e param. E depois vão lá. Poucas pessoas estão focadas. Vamos mostrar a você, quando entrarmos nas lições sobre as faculdades mentais, como desligar essas autopistas para que todas as informações que estão entrando e causando confusão consciente parem e você se torne focado, dedicado e disciplinado. É aí que sua vida vai mudar. Estude este pequeno homem palito. Aprenda a lição sobre o homem palito e repita-a várias vezes. Comece a se ver como o homem palito e verás o mundo inteiro como um só. Então você pode observar o que eles estão fazendo e saber o que está acontecendo em suas mentes. Se você quiser que eles mudem o que estão fazendo, você terá que ajudá-los a entender o que os estão levando a fazer o que estão fazendo. Não importa se são seus filhos ou seus funcionários, é assim que funciona. Eu amo este pequeno desenho. Com certeza mudou a minha vida. E vai mudar a sua. Sou Bob Proctor, obrigado. Estamos realmente transformando o pensamento em resultados com esta lição. E uma das melhores maneiras de aprender é a repetição. Portanto, encorajo você a repassar esta lição quantas vezes puder e usar o gráfico que Bob acabou de nos apresentar. Isso lhe dará clareza sobre o que está acontecendo em sua mente e em seu comportamento. Lembro que quando vi esse diagrama pela primeira vez, achei que era bem ridículo, mas na verdade é poderoso. Este diagrama é responsável por centenas de milhões de dólares, provavelmente bilhões de dólares, em aumento da linha de fundo em empresas ao redor do mundo. Portanto, estude-o até realmente entendê-lo. Você vai continuar recebendo mais sempre que voltar, eu prometo. Deixe seus resultados guiá-lo. O que está acontecendo do lado de fora sempre diz o que está acontecendo do lado de dentro. Então, quais são as metas que você definiu para sua equipe? Você os está vendo se manifestar em seu mundo? Caso contrário, os exercícios desta lição irão ajudá-lo a elevar seu pensamento de uma forma que o aproxime desses objetivos. Lembre-se, você tem controle sobre os pensamentos que tem.